Bom, Marcos, você já relatou, né, que Ananias também ficou se borrando de medo, né? Falar, não, não, Qualquer não, um, pera né? aí, que eu tô indo ao conto de Hitler, né? Como você mesmo deu o exemplo. Mas, sim, de uma forma geral, cara, eu acredito que ali naquela época, a presença de Saulo dentre os convertidos deve ter causado, Sim, sabe, até uma rebelião, um princípio de rebelião. Não, eu acho que ele está aqui para poder entrar mais a fundo e saber quem é o nosso é, chefe, quem é o profeta, quem é o líder. sim. Aconteceu, tá em Atos. As pessoas ficam desconfortáveis, mas aí Deus usa quem ele quer e como quer, né? Ele vai usar Barnabé. Então, de tudo, Paulo não fica desamparado. Tem um camarada chamado Barnabé, o filho da consolação, que assim ele era apelidado, Uhum. aquele cara que vai consolar Paulo. Ele era um líder, né? Um líder. O Barnabé, alguns dizem que ele vai ser um dos 70 Uhum. chamados por, mas isso assim não tem registro, né? Mas ele é um homem que já entende que Cristo é o Messias. Ele já está em Antioquia, Uhum. né? Então vai ao encontro de Paulo lá em lá em Damasco Uhum. e falou: vou ficar contigo. E quando é Barnabé quem leva Paulo para Jerusalém para conhecer os apóstolos. Ixi, Então, assim, de tudo, ele tem Barnabé como seu grande irmão, né? não faço ideia como É, os apóstolos, né, é, olhando é. o Saulo assim, né? Então ele esteve com Pedro, com Tiago e João, né? Assim, Paulo, né? Uhum. Mas assim, quem o instrui, como você havia aqui comentado no começo, é o próprio Cristo. Uhum. O próprio Cristo o instrui, né? Ele vai ter um período na Arábia que dá aí 3 anos. Uhum. Esses 3 anos podem compreender o período que ele fica em Damasco, porque em Damasco, logo que ele é curado da cegueira dele, batizado, ele prega com ousadia nas sinagogas, em Damasco. Já assim, passou os 3 dias, Não, já foi pregar. Porque ele tem. Por quê? Porque ele ele tem o passa. conhecimento, né? Ele lê a Torá Uhum. e fala: então os profetas e a lei falavam sobre ele. Então agora ele começa a explicar isso, ó. A lei e os profetas falam sobre ele. É Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz. Aí o rei Aretas, né, quer matar Paulo. Ele escapa pelo muro dentro de um cesto à noite. Os discípulos o descem. Quando eu falo discípulos, gente, não são os 12 de Jesus Cristo, não, tá? São os discípulos que estavam lá em Damasco. E Paulo então vai para a Arábia. E o interessante é porque, e aqui eu vou falar sobre o apostolado, é que muita gente desconfiou que Paulo não fosse um apóstolo. As pessoas daquela época, a igreja daquela época, colocava em xeque Uhum. a, a credencial de apóstolo. Você não esteve com Jesus Cristo. Porque o apóstolo era quem esteve presente no ministério de Cristo, terreno, Uhum. que andou com ele durante os 3 anos e meio, Uhum. e que o viu. Essa era lá em Atos, quando eles vão escolher o apóstolo, né, para o lugar de Judas, isso é levantado, ó, só pode ser eleito quem participou do ministério de Cristo terreno e Uhum. quem o viu. E aí Paulo ele fica 3 anos na Arábia, né, aprendendo com o próprio Cristo, né? Mas como? O Cristo conversava com É ele ou isso. através das escrituras que você está Ele falando? fala que Cristo apareceu para ele várias vezes. Foi mesmo? É, apareceu para ele algumas vezes. Mas não tem assim, não sei se E isso. ele ouviu no caminho de Damasco, né? Então ele ouviu, mesmo que fosse uma luz ali. Não, eu fui chamado. Uhum. Eu fui chamado. E ele foi chamado, né? Ele é vaso escolhido para mim. Marcos, você sabe que eu já ouvi de algumas pessoas até muito estudadas, que falam, atestam que a última vez que Jesus apareceu na Terra foi após aqueles 40 dias Entendi, que ele ascendeu ao céu e não voltou mais, entendi. né? Que
talvez as visões sejam anjos, né, enviados por Deus. O que você me diz disso, cara? Não, olha só. Lá em Atos, num espaço de 40 dias, Uhum, Cristo apareceu algumas vezes aos apóstolos. uhum. Mas ele vai aparecer a Saulo, no caminho de Damasco. Pois é, né? Então, isso é demais, cara. Outra coisa, Marcos. Você tocou num assunto interessante, só quero abrir um Aham, parênteses. Você falou que apóstolo, então, é só quem viu Jesus. Por ah, que a gente tem hoje apóstolo Beltrano, apóstolo entendi. fulano? Mas assim, isso é válido hoje ou isso é válido? Essa regra que você me disse é só naquela regra judaica, na lei judaica, Uhum. ou isso é de uma forma geral, ou alguma coisa mudou? Ok. De tempo em tempo, dentro do mundo eclesiástico, algumas coisas vão se alterando e outras vão sendo resgatadas. Uhum, E uma delas é a expressão apóstolo, que, se você pegar ao pé da letra da tradução, apóstolo é mensageiro. Então, todo aquele que é mensageiro, se ele traduzir para o grego, né, ele é um apóstolo. Mas o apóstolo, como oficialato, como ofício, esse foi conferido às pessoas que andaram com Cristo, né? Ele selecionou essas pessoas. E o que acontece? De repente, numa década atrás, alguém falou: Eu sou apóstolo. do nada. Em 1500, por exemplo, Uhum, quando a reforma protestante de 1517 estoura, uhum, ninguém falava apóstolo. Ninguém era padre, era sacerdote, eram as expressões da época. uhum. Mas de repente voltou-se. E aí tem a outra, tem apóstola. Então o negócio ficou assim, domínio público. Qualquer pessoa pode pegar, Apóstolo Marcos Nath. qualquer pessoa pode pegar para si o título e lhe conferir, Uhum, né? É, e é isso. Então assim, é discutido isso com os dons, né? Os dons espirituais, os ofícios, né? Isso é uma discussão que é muito ampla no cenário evangélico. Você não vê na igreja católica ninguém falando apóstolo. Então, a igreja evangélica ela é muito multiforme, ela é muito multifacetada. Então, você vai encontrar hoje o pastor evangélico pregando com talit, que é aquele um cachecol uhum. judaico e com kippá. Então, assim, estão resgatando no mundo judaico algumas expressões, alguns comportamentos, alguns trajes. Então, o negócio que era para ficar mais enxuto, Uhum. mais simples, ele começa a ganhar esses componentes, ressuscitando, por exemplo, essas nomenclaturas. Eu acho que, assim, é uma opinião, né? A gente estava até conversando aqui agora há pouco. O lance é você realmente enxutar, você chegar e Enxugar, né? enxugar e você verificar, observar, ter uma leitura de ambiente, ver que forma que você pode alcançar, né? Ser um instrumento para alcançar vidas ali, ser usado, né? Como você faz esse programa, né, na praça todas as sextas-feiras, né? Então você sabe que o ambiente ali é outro, o público é outro que vai consumir, né, a palavra. Você não está dentro da igreja no domingo ou no sábado, para quem vai no sábado, né? Então, assim, você tem que ter um outro tipo de linguajar, um outro tipo de abordagem. Não adianta se você chegar na praça de kippá, de talit, de fala que eu sou Uh-uh. apóstolo Marcos Nath, Não. entendeu? Então, você tocou num assunto interessante, cara, mas enfim. Bom, esse camarada, Saulo de Tarso, ele era rico mesmo? A fa- No caso, os pais, Hum. parentes, tinham posses, não tinham? Porque você comentou que ele comprou a cidadania Ah, dele, né? sim. É. Olha, Romana. existem as especulações. E com especulações, nós temos que ter cuidado. A gente Uhum, não pode formar uma doutrina em cima de especulação. Especulação
É curiosidade, a gente pode falar assim, pô, legal, já ouvi falar que aconteceu Uhum. isso, né, cara? Mas ninguém pode provar. Então, eu já li, por exemplo, a possibilidade de que o pai de Paulo trabalhasse com tendas para o governo romano. O governo romano, os seus soldados, quando iam para um campo de batalha, pernoitavam, né? Precisavam acampar. Então era muita barraca. Então, eu já li isso em algum lugar. Uhum. Paulo, por profissão, ele é um fazedor de tendas, de barracas. A gente, quando começa a perceber a dificuldade dele financeira, né? Ele começa a falar o seguinte: olha, eu poderia exigir de vocês algum tipo de soldo, porque digno é o obreiro do seu sustento. Mas para não ser pesado a vocês, eu trabalho fazendo tendas. Então ele passou perrengue. Vale lembrar também, Maico, que é o seguinte: as coisas eram. Ler e escrever, nem todo mundo sabia. Então, escrever tinta, pergaminho, essas coisas custavam dinheiro. Então, ele precisava ser patrocinado, ajudado pelas igrejas. Então, a gente não pode a ser assertivo de que ele era um cara rico, Hum. porque ele passava por dificuldade. Ele passava nudez, lembra que ele fala? Olha, eu sei passar nudez, eu sei estar contente com muito e com pouco. Mas isso antes da conversão ou depois? Você sabe também, né? É, pobre é uma palavra muito forte, Uhum. porque os pobres, na época de Jesus, Eram muito andavam pobres. descalço. Os caras comiam. Não tem aquela alfarroba lá que tá na parábola do filho pródigo? Uhum. Que é uma vagem, né? Que o porco comia. Só as pessoas muito, mas muito, mas muito pobres comiam aquela semente, que não tinha gosto de nada. Então, assim, o pobre era pobre. Dependia financeiramente.